Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Como é bom estar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Queremos te fazer um convite para participar conosco deste projeto de divulgação da palavra de Deus. Você pode participar se inscrevendo em nosso canal, acionando o sininho em todas as notificações, dando seu like, compartilhando e também com as suas orações. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos conheçam a verdade. Veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse e está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 16, também conhecido como texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que diz o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus quer que todos sejam salvos. Mas como alcançar a salvação? O que é a salvação? A declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 119, no capítulo 10, fala acerca da salvação e traz uma definição muito importante. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. E diz ainda: essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Observe que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que a salvação é um ato soberano da vontade de Deus. E a salvação também é um ato da infinita misericórdia de Deus. Veja o que diz a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mas a salvação também é um ato da imensurável graça de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E por que eu necessito de salvação? Alguém pode se fazer esta pergunta a si próprio. Alguém pode dizer: por que eu necessito ser salvo? Por causa do pecado. Quando Adão peca, lá no Jardim do Éden, esse pecado é conhecido como pecado original. Adão como representante da humanidade. Todos pecam em Adão. Todos, após o pecado original, passam a nascer com uma semente pecaminosa, com uma natureza pecaminosa. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o que diz ainda Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram porque, quando Adão peca, todos pecam em Adão. Agora, todos necessitam de salvação. Todos são carentes de salvação. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 9. Pois que,
Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor estão em rebelião contra Deus e precisam de salvação. Como alcançar a salvação? Primeiro, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31. Todos conhecem esse texto. Paulo e Silas estavam na prisão e perto da meia-noite eles começaram a orar ao Senhor, a louvar, e houve um terremoto na prisão. Os cárceres se abriram. O carcereiro, que era responsável por tomar conta dos prisioneiros, quando viu a cena, intentou se matar, e Paulo disse: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro perguntou: o que posso fazer para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, como alcançar a salvação? Crendo em Jesus. Só em Jesus a salvação. Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, para alcançar a salvação, é necessário crer em Jesus. Veja o que diz ainda João capítulo 3,16, que já lemos. Diz assim: para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é enfático quando ele diz, está em Marcos 16, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus é enfático ao dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus será salvo. Então, como alcançar a salvação? Crendo em Jesus, recebendo Jesus como Senhor da sua vida. E qual é o tempo da salvação? Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, na parte B, diz assim: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O dia da salvação é hoje, o momento é hoje, a hora é essa. Não perca a oportunidade de alcançar a salvação, que só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.